Acredite ou não, Van Gogh criou magia de um hospital psiquiátrico. Em 1889, o famoso artista Vincent van Gogh se internou voluntariamente no Hospital Psiquiátrico de Saint-Paul-de-Mausolée, em Saint-Rémy-de-Provence, França, em busca de alívio para seus problemas mentais. Durante sua estadia, ele olhava pela janela do seu quarto, onde a paisagem fascinante inspirava sua imaginação. Essa vista se tornou a base para sua famosa pintura Noite Estrelada, que retrata um céu hipnotizante com nuvens em espiral, tons de azul vibrantes e estrelas brilhantes. É incrível como Van Gogh combinou a realidade com as emoções, transformando seus sentimentos turbulentos em uma obra de arte impressionante. Cada pincelada revela suas experiências internas, mostrando a beleza no meio do caos. Hoje, Noite Estrelada é considerada uma das pinturas mais amadas da história da arte, lembrando-nos que a criatividade, muitas vezes, surge em momentos de profundas provações pessoais. Não é surpreendente como a arte conecta nossas experiências? Você pode acreditar que no verão o sol nunca se põe? Esse fenômeno incrível acontece em algumas regiões do hemisfério norte, como Canadá, Groenlândia, Alasca e partes da Rússia. Durante os meses de verão, nesses lugares, ocorre o que chamamos de sol da meia-noite, quando o sol permanece visível até mesmo à meia-noite. Isso acontece por causa da inclinação da Terra, que permite que o sol ilumine essas áreas por várias semanas. Imagine como é agradável passar uma noite ensolarada, às 11 da noite, ou fazer um piquenique sob a luz intensa à meia-noite. Essa maravilha da natureza atrai turistas e moradores locais, que aproveitam as horas prolongadas de luz solar para atividades ao ar livre. As pessoas podem fazer caminhadas, pescar ou simplesmente desfrutar do sol até tarde da noite. No entanto, o sol da meia-noite pode atrapalhar o sono, pois a luz intensa dificulta que alguns durmam cedo. Apesar disso, a experiência única de aproveitar a luz infinita é uma parte memorável da vida nesses lugares incríveis. Você já se perguntou como é viver em um mundo onde o sol nunca se põe? Prepare-se para se surpreender com a conexão emocional dos cães. Pesquisas mostram que a atividade cerebral dos cães aumenta quando eles interagem com seus donos, o que é bastante interessante. Essa reação do cérebro é muito mais forte do que quando eles estão com estranhos ou outros cães. Isso indica uma conexão emocional profunda, semelhante ao que sentimos em relação aos nossos entes queridos. Ao longo dos anos, enquanto os cães foram domesticados, eles desenvolveram uma parceria única com os humanos. Essa ligação fortalece sua lealdade, tornando-os não apenas animais de estimação, mas membros amados da família. A conexão também depende do cheiro e do comportamento, já que os cães aprendem a reconhecer seus donos pelo cheiro e reagem aos sinais emocionais deles. Então, da próxima vez que seu cão abanar o rabo para te cumprimentar, lembre-se de que em suas pequenas cabeças acontece muito mais do que você imagina. Não é incrível como nossos amigos peludos se conectam conosco? Você sabia que Paracelso tinha ideias incomuns sobre a criação da vida? Esse alquimista do século XVI propôs uma teoria fascinante mais estranha, de que a vida poderia surgir de um corpo humano com a ajuda de esterco de cavalo. Paracelso acreditava que se enterrasse esperma humano junto com o esterco por 40 dias, poderia criar um pequeno ser humano, que ele chamava de homúnculo. Sua ideia ilustrava uma curiosa mistura de ciência e misticismo, típica da época do Renascimento. Nesse período, muitos pensadores exploravam os limites da vida, da morte e da natureza, levando a descobertas revolucionárias e teorias estranhas. As ideias de Paracelso, embora estranhas pelos padrões modernos, destacam um momento importante na evolução do pensamento científico, quando a linha entre magia e medicina começou a se desfocar. Imagine as discussões que ele poderia ter gerado entre seus contemporâneos. Que outras teorias incomuns surgiram nessa época de pesquisas? Por que atletas trabalham nas paradas de pit da NASCAR? Nos últimos anos, o papel das paradas de pit na NASCAR mudou bastante. Antes eram apenas mecânicos experientes, mas hoje em dia, muitas equipes contam com ex-atletas que trazem velocidade e coordenação incríveis sob pressão. Esses atletas não estão lá só para enfeitar. Eles são treinados para realizar tarefas importantes, como abastecer e trocar pneus em menos de 12 segundos. Essa eficiência relâmpago pode decidir o resultado da corrida, transformando cada parada de pit em um espetáculo emocionante.
Imagine um balé de precisão e tempo, onde cada segundo conta, e esses membros da equipe trabalham em harmonia para preparar o carro para a próxima volta. A combinação de preparo físico e treinamento especializado torna essas paradas de pit essenciais para manter a competitividade da equipe. Então, da próxima vez que você assistir a uma corrida da NASCAR, preste atenção nessas paradas de pit. Elas não são apenas rápidas, são uma verdadeira performance esportiva. Acredite ou não, o Kumbh Mela é impressionantemente enorme. Este incrível festival é o maior encontro religioso do mundo, onde a cada 12 anos, milhões se reúnem na Índia para se imergir em espiritualidade e comunidade às margens do rio Ganges. O Kumbh Mela é muito mais do que um espetáculo visual. Simboliza a crença de que banhar-se nessas águas sagradas apaga pecados e leva à libertação espiritual. Imagine as cidades de Allahabad, Haridwar, Ujjain e Nashik cheias de vida, enquanto se preparam para a chegada de até 120 milhões de visitantes em poucas semanas. O ar está carregado de emoção, enquanto os participantes cantam, entoam mantras e realizam rituais, criando uma tapeçaria deslumbrante de fé e festividade. Curiosamente, este evento impressionante é tão grande que pode ser visto até do espaço. Suas origens remontam a uma antiga lenda hindu sobre uma luta cósmica entre deuses e demônios por um pote de ambrosia. O Kumbh Mela destaca o rico patrimônio espiritual da Índia, ilustrando o poder unificador da fé, enquanto pessoas de diferentes origens se reúnem em busca comum de purificação e iluminação. Na Suécia, os bancos de sangue têm uma prática única e tocante. Eles avisam os doadores quando seu sangue é utilizado. Esse sistema não só fortalece a conexão entre doadores e receptores, mas também destaca o impacto real de cada doação. Imagine saber que seu ato generoso ajudou a salvar uma vida ou fez parte de um procedimento médico. Esse feedback incentiva mais pessoas a doarem sangue, mostrando a diferença que podem fazer. Também promove uma cultura de gratidão e comunidade, fazendo os doadores se sentirem valorizados. Ao informar as pessoas, os bancos de sangue suecos ajudam a aprofundar a compreensão da importância da doação. Sistemas de notificação como esse podem inspirar outros países a adotarem práticas semelhantes, fortalecendo a ligação entre doadores e aqueles que eles ajudam. O que você acha desse cuidado? Prepare-se para se surpreender com um novo tipo de vidro. Em 2015, cientistas fizeram uma descoberta incrível na área de materiais. Um novo tipo de vidro foi identificado, mudando nossa visão sobre essa substância comum. Esse material, conhecido como vidro metálico, possui propriedades que são bem diferentes do vidro tradicional. Ao contrário do vidro comum, que é frágil e quebra facilmente, o vidro metálico é conhecido por sua resistência e flexibilidade excepcionais. Essa descoberta abre portas para muitas novas possibilidades em tecnologia e design. Imagine como esse vidro super resistente pode ser usado em smartphones e coletes à prova de balas. Pesquisadores acreditam que o vidro metálico pode levar à criação de produtos mais leves e duráveis, melhorando diversas indústrias. Ao explorar mais o mundo dos materiais, quem sabe que outras inovações incríveis nos aguardam. Cientistas descobriram que Napoleão calculou que pedras das pirâmides poderiam cercar a França. Você pode imaginar Napoleão Bonaparte como um gênio tático no campo de batalha, mas sua fascinação ia além da guerra, alcançando algumas das maiores obras de engenharia da história, especialmente as impressionantes pirâmides egípcias. Durante suas campanhas no Egito, Napoleão avaliou essas estruturas colossais e chegou à conclusão surpreendente de que os blocos de pedra usados para construí-las poderiam formar uma enorme muralha ao redor da França. Imagine a Grande Pirâmide de Gizé, construída com cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra, cada um pesando várias toneladas. Essa estimativa impressionante mostra não apenas a magnitude das pirâmides, mas também a ambição incansável de figuras históricas como Napoleão. Se tal muralha existisse, seria um tributo monumental à engenhosidade humana, cercando uma nação com uma barreira de pedra formidável. Essa conexão notável entre a arquitetura antiga e moderna desperta curiosidade sobre como as tecnologias antigas continuam a nos inspirar hoje. Ao admirarmos as maravilhas das pirâmides, somos lembrados de nossa capacidade de inovação e dos sonhos que impulsionaram a humanidade ao longo dos tempos. Poucos sabem, mas Steve Jobs enfrentou desafios na escola, mesmo se tornando um dos maiores inovadores da tecnologia.
No ensino médio, ele não era um aluno exemplar e frequentemente se sentia deslocado. Em vez de ter sucesso acadêmico tradicional, Jobs se destacou na criatividade e no pensamento fora da caixa. Seu interesse por eletrônica começou quando trabalhou na Hewlett-Packard, onde estudou engenharia e design. Esse interesse o levou a fundar a Apple em 1976, junto com Steve Wozniak. A visão única de Jobs não apenas transformou a Apple, mas toda a indústria de tecnologia, apresentando produtos revolucionários como o iPhone e o iPad, que mudaram nossa forma de nos comunicar e interagir com a tecnologia. Sua história mostra que o sucesso escolar tradicional não é o único caminho para a grandeza, inspirando muitos a seguirem suas paixões, independentemente das notas. Quantos outros inovadores enfrentaram dificuldades semelhantes? Você já se perguntou como funcionam os sistemas de estacionamento automáticos? Essas tecnologias inovadoras mudaram a forma como estacionamos os carros. Com apenas um toque de botão, os motoristas podem enviar seus veículos para uma vaga designada, sem precisar fazer manobras complicadas. O sistema utiliza uma combinação de sensores e câmeras para escanear o ambiente, garantindo um estacionamento suave e seguro. Quando o motorista sai do carro, o sistema automático assume o controle, guiando o veículo para uma vaga livre e evitando obstáculos. É uma verdadeira solução para cidades onde estacionar pode ser um grande desafio. Ao eliminar as dificuldades e o estresse relacionados ao estacionamento, esses sistemas não só economizam tempo, mas também reduzem o risco de acidentes que podem ocorrer em situações complicadas. Então, da próxima vez que você ver um carro estacionando sozinho, poderá apreciar a tecnologia inteligente em ação. Viajando pelo mundo com um cachorro, conheça Tom e Savannah. Tom Tershish embarcou em uma incrível jornada que durou 7 anos, explorando o mundo ao lado de sua fiel amiga Savannah. Depois de adotá-la no Texas, Tom e Savannah começaram aventuras que os levaram a paisagens deslumbrantes e culturas vibrantes. Desde trilhas nas magníficas montanhas da América do Sul até relaxar nas ensolaradas praias da Austrália, eles aproveitaram cada novo lugar. A conexão entre eles se fortaleceu a cada experiência, provando que o amor entre um homem e um cachorro pode resultar em histórias extraordinárias. Eles enfrentaram desafios, como se orientar em cidades desconhecidas, e desfrutaram de momentos tranquilos sob as estrelas. A jornada de Tom e Savannah destaca a alegria da exploração e da amizade. Sua comovente história mostra que cada aventura é melhor quando compartilhada com um amigo e inspira muitos a considerar viajar com seus pets em busca de memórias inesquecíveis. Difícil de acreditar, mas o rio Amazonas é imenso. Este rio incrível tem um volume de água tão colossal que despeja uma quantidade impressionante de água doce no Oceano Atlântico. Na verdade, a força desse rio cria uma zona única de água doce, que se estende por centenas de milhas no mar. Imagine poder coletar água doce do oceano tão longe da costa. O volume de água no Amazonas é tão grande que supera o fluxo total das 8 maiores rios do mundo. Para comparação, o Amazonas flui 3 vezes mais rápido do que todos os rios dos Estados Unidos juntos. Essa velocidade e volume impressionantes não apenas moldam os ecossistemas ao redor, mas também influenciam as condições climáticas na região. O Amazonas não é apenas o rio mais longo, é uma poderosa força da natureza que tem um impacto significativo no nosso meio ambiente. E se eu disser que o álcool afeta sua memória? Estudos mostram que o consumo de álcool pode prejudicar o funcionamento do hipocampo, uma parte importante do cérebro necessária para formar novas memórias. Isso significa que, se você beber demais, pode ter dificuldade em lembrar eventos ou detalhes importantes no dia seguinte. O hipocampo ajuda no aprendizado e na retenção de experiências. Então, quando o álcool interfere em seu funcionamento, as consequências podem ser significativas. Até mesmo o consumo moderado de álcool pode afetar sua capacidade de memorizar informações, tornando mais fácil esquecer nomes, rostos ou planos. Portanto, da próxima vez que você estiver desfrutando de uma bebida, pense em como isso pode impactar sua capacidade de recordar momentos agradáveis depois. Você já teve um lapso de memória após uma festa? Isso pode estar relacionado ao fato de que seu hipocampo não está funcionando bem. Difícil de acreditar, mas a língua é realmente incrível. A língua humana é um músculo único, muitas vezes chamada de único músculo, que está preso apenas em uma extremidade.
Essa característica notável dá à língua uma incrível flexibilidade e movimento, permitindo que ela realize tarefas essenciais que muitas vezes consideramos garantidas. Seja articulando palavras, manobrando alimentos ou experimentando sabores, a língua desempenha um papel central em nossas atividades diárias. Imagine saborear uma deliciosa fatia de pizza. É a sua língua que ajuda a navegar pelo queijo derretido e pelo molho picante, tornando sua experiência de refeição ainda melhor. Além do gosto, a língua é fundamental para expressar emoções. Pense em como um simples sorriso ou uma língua de fora podem transmitir sentimentos sem que uma palavra seja dita. Anatômica e funcionalmente, a língua é composta por um grupo de músculos que trabalham juntos em harmonia, cada músculo contribuindo para nossa capacidade de nos comunicarmos efetivamente e apreciarmos diferentes alimentos. Apesar de seu tamanho pequeno, esse músculo curioso tem uma influência significativa em nossas vidas. Então, da próxima vez que você falar ou saborear seu lanche favorito, reserve um momento para apreciar as incríveis capacidades da sua língua. Você já se perguntou como digitar pode ajudar no crescimento das unhas? Acontece que o simples ato de digitar no teclado pode realmente fazer suas unhas crescerem mais rápido. Quando você digita, seus dedos estão em constante movimento, o que aumenta o fluxo sanguíneo nas unhas. Essa circulação melhorada traz mais nutrientes e oxigênio para os tecidos delicados ao redor das suas unhas, tornando-as mais saudáveis e promovendo o crescimento. É como dar um pequeno treino para suas unhas toda vez que você envia um e-mail ou conversa com amigos online. Além disso, quando você está concentrado em digitar, pode não perceber coisas pequenas como roer as unhas, o que também pode atrapalhar o crescimento. Então, em vez de ficar parado, deixe seus dedos dançarem sobre as teclas, e você pode desfrutar de unhas mais longas e saudáveis nesse processo. Não é incrível como uma atividade rotineira pode ter benefícios inesperados? Na próxima vez que você estiver digitando, lembre-se, aquelas unhas estão absorvendo toda essa energia positiva. Você sabia que o Parque Nacional do Dormitor é uma joia? Localizado nos deslumbrantes Alpes montenegrinos, este patrimônio mundial da Unesco é um verdadeiro tesouro de beleza natural e aventura. Uma de suas características mais impressionantes é o cânion do rio Tara, que está entre os mais profundos do planeta. Essa paisagem dramática cria um cenário espetacular para os amantes de atividades ao ar livre. Os aventureiros encontrarão seu paraíso aqui, aproveitando a emoção do rafting em águas bravas, enquanto navegam por águas rápidas, cercadas por penhascos altos e vegetação exuberante. Os caminhantes vão adorar a vasta rede de trilhas do parque, que se estende por mais de 48 picos, com o Bobotov Kuk se destacando como o mais alto, a 2.522 metros. Ao explorar essas trilhas, fique atento à diversidade da vida selvagem do parque. Você pode avistar uma majestosa águia dourada voando graciosamente ou um curioso urso pardo vagando entre as árvores. Com suas paisagens deslumbrantes e rica biodiversidade, o Parque Nacional do Dormitor não só oferece um playground para os aventureiros, mas também um refúgio sereno para os amantes da natureza. Por que esperar para vivenciar essa maravilha natural? Você acha que o aquecimento global significa que todos os dias ficam mais quentes? Embora pareça simples, esse termo pode ser enganoso. O aquecimento global não significa que cada dia será mais quente que o anterior. Na verdade, a mudança climática causa grandes variações no clima. Por exemplo, em algumas regiões, os invernos podem ficar mais frios devido a mudanças nas correntes de ar. O verdadeiro problema não é apenas o aumento lento da temperatura média, mas também o crescimento de eventos climáticos extremos. Estamos vendo tempestades mais fortes, ondas de calor devastadoras, secas severas e condições climáticas imprevisíveis em todo o mundo. Essas mudanças podem afetar ecossistemas, a agricultura e até mesmo nossa vida cotidiana. Portanto, da próxima vez que você pensar sobre o aquecimento global, lembre-se de que não se trata apenas de um aumento constante das temperaturas. É uma série de desafios climáticos imprevisíveis e às vezes perigosos que enfrentamos juntos neste clima em mudança. Você viu o emocionante dança de Dwayne Johnson no aniversário? Recentemente, o ator querido comemorou o aniversário de sua mãe de uma forma especial. Ele dançou uma dança tradicional samoana com ela. Esse momento tocante não só destacou a relação próxima deles, mas também mostrou a riqueza da cultura samoana. Dwayne, conhecido como A Rocha, se orgulha de sua herança, e essa dança foi uma linda homenagem às suas raízes.
A alegria no rosto de sua mãe, enquanto dançavam ao som da música tradicional, refletia a essência das celebrações familiares. As danças tradicionais samoanas frequentemente expressam amor e respeito profundos, e a apresentação de Dwayne transmitiu perfeitamente esse sentimento. Como alguém que frequentemente compartilha sua vida nas redes sociais, esse momento ressoou com muitos fãs, lembrando a todos sobre a importância da família e das tradições culturais. É gratificante ver celebridades como Dwayne abraçando abertamente sua herança, inspirando outros a valorizarem suas raízes únicas. O que você acha de gestos tão bonitos que homenageiam nossos entes queridos? Você notou a Serenity em Galáctica? Na primeira parte da minissérie Galáctica, os fãs de ficção científica ficaram felizes ao ver a nave Serenity, famosa pela série Firefly. Esse easter egg é uma divertida referência que destaca a conexão entre os universos da ficção científica, agradando aos espectadores que valorizam detalhes como esses. A minissérie, que estreou em 2003, apresenta várias cenas espaciais e naves modernas, então ver a Serenity entre elas traz um prazer extra. É uma homenagem inteligente que lembra os fãs do charme e da criatividade das primeiras obras de Joss Whedon. Esse pequeno detalhe mostra como personagens e naves amados podem transcender suas histórias originais, se entrelaçando em novas narrativas e fazendo os fãs buscarem imagens familiares. Quantas outras conexões inesperadas estão escondidas em seus shows favoritos? Você já pensou que caminhar é o meio de transporte favorito no Alasca? Surpreendentemente, o Alasca é o estado com o maior número de pessoas que usam a caminhada como principal forma de locomoção. Neste enorme estado, muitas cidades são isoladas e conectadas por trilhas, não por estradas, tornando a caminhada uma escolha natural. Em cidades como Juneau, onde o acesso a carros é limitado e as paisagens deslumbrantes pedem para serem exploradas a pé, os moradores frequentemente caminham para o trabalho, escola ou mercado. As vistas incríveis não só incentivam as caminhadas, mas também fortalecem os laços comunitários, pois os vizinhos se encontram no caminho. No frio, os habitantes do Alasca costumam se agasalhar bem, transformando suas caminhadas diárias em agradáveis aventuras ao ar livre. Além disso, usar os pés em vez de carros ajuda a reduzir a pegada de carbono, contribuindo para um planeta mais saudável. Então, da próxima vez que você pensar em transporte, lembre-se, no Alasca, caminhar não é apenas uma atividade física, é um estilo de vida. Vamos revelar a verdade sobre a dedicação de Henry Cavill. Esse talentoso ator transformou seu corpo para o papel de Superman, sem usar esteroides ou efeitos digitais. Cavill levou seu compromisso a sério, treinando intensamente e seguindo uma dieta rigorosa para alcançar essa icônica imagem de super-herói. Ele optou por um caminho natural em vez de atalhos, acreditando que a autenticidade é fundamental para seu papel. Essa decisão não só mostrou sua força impressionante, mas também destacou seus valores de honestidade e trabalho duro. Sua rotina de treinos incluía musculação, cardio e até coreografias de lutas, tudo adaptado para criar o corpo de super-herói que os fãs admiram. Ao se dedicar a essa abordagem natural, Cavill inspirou muitos aspirantes a atores e amantes do fitness, provando que com determinação e disciplina, resultados incríveis são possíveis sem comprometer a integridade. Quão motivado você está para alcançar suas metas de fitness de forma natural? Fato incrível sobre nosso DNA. Você sabia que os humanos compartilham cerca de 98,8% do seu DNA com os chimpanzés? Essa semelhança genética impressionante mostra o quão próximos estamos desses primatas incríveis, que são nossos parentes vivos mais próximos. Embora à primeira vista possamos parecer muito diferentes em nível celular, nossos corpos contêm esquemas genéticos surpreendentemente semelhantes. Esse DNA compartilhado influencia tudo, desde nossas características físicas até como nos comportamos e interagimos com o ambiente. Cientistas acreditam que essa ligação genética próxima existe há milhões de anos, desde que as duas espécies se separaram de um ancestral comum. Estudando os chimpanzés, os pesquisadores podem obter insights sobre o comportamento humano, doenças e evolução. Por exemplo, entender por que os chimpanzés se comportam de certas maneiras ajuda os cientistas a aprender mais sobre nossas próprias estruturas sociais. Então, da próxima vez que você ouvir alguém dizer que os humanos são únicos, lembre-se, temos mais em comum com nossos primos chimpanzés do que podemos imaginar. Não é incrível? Acredite ou não, as tarântulas têm uma arma secreta.
Esses incríveis aracnídeos possuem pelos especiais, conhecidos como pelos urticantes, que provavelmente se desenvolveram para se proteger de predadores ferozes, como as formigas cortadeiras. Quando uma tarântula sente ameaça, ela pode soltar esses pequenos pelos espinhosos no ar. Se eles atingirem o atacante, podem causar irritação ou até uma dor intensa, fazendo os predadores pensarem duas vezes. Esse mecanismo de defesa inteligente destaca as maneiras surpreendentes pelas quais os animais evoluem para se proteger na natureza. As tarântulas são conhecidas por seu tamanho impressionante e aparência ameaçadora, mas os pelos urticantes adicionam um elemento interessante às suas estratégias de sobrevivência. Na próxima vez que você ver uma tarântula, lembre-se de que ela tem mais truques do que apenas o tamanho. Você já viu um ser se defendendo de uma maneira tão única? Você sabia que o espaço tem um cheiro incrível? Astronautas que voltaram do espaço dizem que o cheiro do espaço é frequentemente comparado ao de carne assada ou fumaça de soldagem. Embora o espaço em si seja um vácuo e não tenha cheiro, mudanças reais acontecem quando os astronautas retornam à Terra. Durante a reentrada na nave espacial, reações químicas ocorrem em seus trajes e equipamentos, criando esses aromas inesperados. Esse cheiro intrigante provavelmente vem de substâncias como ozônio e metal queimado, que se misturam em condições intensas de reentrada. Imagine como deve ser incrível sair da nave espacial, sendo um experiente viajante do espaço, e sentir o cheiro de algo tão terrestre, mas ao mesmo tempo estranhamente incomum. Essa experiência sensorial única acrescenta uma nova camada à aventura das viagens espaciais, lembrando-nos de que até mesmo a vastidão do espaço pode nos surpreender com sua química curiosa. Acredite ou não, na Alemanha há uma ponte inspirada no Lego. A ponte Rakotsbrücke realmente se destaca, projetada para parecer feita de grandes tijolos de Lego. Localizada na cidade de Hohenstein-Ernsthal, essa ponte é não apenas funcional, mas também uma verdadeira obra de arte. Seu design colorido e em blocos atrai tanto os moradores quanto os turistas, que frequentemente param para tirar fotos e admirar sua construção única. É impressionante como arquitetos e designers conseguem unir criatividade e praticidade, tornando estruturas cotidianas interessantes e divertidas. Inspirada no famoso brinquedo infantil, essa ponte evoca imaginação e nostalgia, lembrando muitos dos dias de infância passados, construindo com Lego. A Rakotsbrücke demonstra perfeitamente como a arquitetura pode trazer alegria ao nosso ambiente, cumprindo sua função. Na próxima vez que você estiver na Alemanha, não deixe de visitar essa ponte peculiar. Quem sabe ela pode inspirar você a criar sua própria obra-prima de Lego. Você pode se surpreender. As ostras perdidas do Porto de Nova York. Antigamente, o Porto de Nova York abrigava trilhões de ostras, formando enormes recifes que desempenhavam um papel crucial nos ecossistemas marinhos. Essas ostras não eram apenas bonitas. Elas funcionavam como filtros naturais, limpando a água e tornando-a mais clara e saudável para outros habitantes do mar. Além disso, seus recifes protegiam as costas da erosão e das ondas das marés. Infelizmente, a pesca excessiva, a poluição e a destruição de habitats reduziram drasticamente suas populações, levando a uma queda acentuada desses seres importantes. Hoje, esforços estão sendo feitos para restaurar as populações de ostras e melhorar a saúde do porto. Apoiar a criação de ostras e criar áreas protegidas são algumas das iniciativas que cientistas e ecologistas estão adotando na esperança de trazer de volta esses heróis subaquáticos e os benefícios que eles trazem para o ecossistema e a comunidade. Será que o Porto de Nova York pode prosperar novamente como antes? Difícil de acreditar, mas FDR quebrou normas presidenciais. Franklin D. Roosevelt, frequentemente chamado de FDR, foi o único presidente do ZEUARA a ocupar o cargo por mais de 2 mandatos. Ele assumiu em 1933 durante a Grande Depressão, trazendo esperança e mudanças, guiando o país através de dificuldades econômicas e da Segunda Guerra Mundial. Seu notável mandato durou mais de 12 anos e ele permaneceu no cargo até sua morte em 1945. Esse período sem precedentes ocorreu antes da implementação de quaisquer restrições formais de mandato, que foram estabelecidas pela 12ª Emenda em 1951, em parte em resposta ao seu longo tempo no poder. O estilo de liderança de FDR e sua política inovadora, conhecida como Novo Curso, solidificaram sua reputação como uma figura poderosa na história americana. Muitos ainda se perguntam como seu longo mandato influenciou as práticas políticas modernas
E se é razoável que líderes sirvam por tanto tempo? O que você pensa sobre limites de mandato para presidentes? O que realmente ajuda o crescimento das nossas florestas? Desde 1990, os Estados Unidos passaram por uma transformação incrível. As florestas cresceram quase 20 milhões de acres. Esse crescimento impressionante está ligado a vários fatores, como a melhoria nas técnicas de manejo florestal, o aumento dos esforços para restaurar florestas e mudanças econômicas que reduziram o desmatamento para a agricultura e urbanização. A cada ano, mais pessoas reconhecem a importância das florestas para a biodiversidade, o controle do clima e as opções de lazer. E as comunidades começam a investir na restauração e proteção do seu meio ambiente. Essas florestas em crescimento não só oferecem habitat para muitas espécies, mas também melhoram a qualidade do ar e da água, combatem as mudanças climáticas e criam espaços para o lazer. Não é inspirador ver como esforços conjuntos podem levar a mudanças tão positivas em nosso ambiente? Você sabia que os primeiros interruptores de luz eram perigosos? No final do século XIX, esses dispositivos inovadores eram muito diferentes dos modernos. Eles tinham interruptores metálicos expostos e eram usados para controlar a iluminação elétrica, o que era uma grande novidade na época. No entanto, havia um problema sério nesse design. Se você tivesse as mãos molhadas e ligasse o interruptor, poderia levar um choque elétrico. As pessoas estavam empolgadas com a eletricidade, mas a segurança ainda deixava a desejar. Como resultado, os inventores começaram a melhorar o design, utilizando materiais mais seguros e melhor isolamento para proteger os usuários. Essa evolução foi importante, pois as casas começaram a adotar a iluminação elétrica, levando à criação de interruptores inteligentes e seguros, dos quais dependemos hoje. Quem diria que um simples interruptor tem uma história tão fascinante e arriscada? O que realmente move as estradas retas da Austrália? A Austrália é famosa por ter algumas das estradas mais longas e retas do mundo, que atravessam vastos desertos e paisagens abertas. Para combater a fadiga dos motoristas nessas longas distâncias, placas criativas oferecem uma reviravolta interessante. Elas fazem perguntas. Imagine que você está dirigindo na estrada e de repente vê uma placa com a pergunta: qual é o único tipo de pássaro que não pode voar? Depois de alguns quilômetros, aparece a resposta, ajudando você a manter a atenção. Essas placas inteligentes adicionam um pouco de emoção a uma viagem que poderia ser monótona. Não se trata apenas de chegar ao ponto B. É importante tornar a viagem agradável. Então, seja na travessia da planície de Nullarbor ou no mato, essas placas com perguntas transformam longas viagens em uma aventura emocionante, lembrando-nos que o caminho pode ser tão gratificante quanto o destino. Você consegue imaginar enfermeiras robóticas em um hospital? O Hospital Elmhurst Memorial, em Chicago, está mudando a forma de cuidar dos pacientes, introduzindo 2 enfermeiras robóticas inovadoras que entregam suprimentos médicos por toda a instituição. Esses robôs funcionam 24 horas por dia, ajudando significativamente a equipe em tempos de escassez de enfermeiras. Eles se movem por corredores movimentados, entregando itens essenciais, como medicamentos e equipamentos, permitindo que as enfermeiras humanas se concentrem mais no cuidado dos pacientes do que na coleta de suprimentos. Com sensores modernos e sistemas de navegação inteligentes, esses robôs podem se deslocar de forma segura e eficiente em locais lotados. E o melhor de tudo, eles precisam de muito pouco tempo para recarregar, permitindo que trabalhem quase continuamente. Essa abordagem inovadora não só aumenta a eficiência, mas também mostra como a tecnologia pode apoiar os profissionais de saúde em seu trabalho importante. Com o aumento da demanda por enfermeiras, será que isso pode ser o futuro dos hospitais em todo lugar? A integração da robótica na saúde parece que definirá novos papéis para as enfermeiras e melhorará o cuidado geral dos pacientes. Acredite ou não, Copenhague adora bicicletas. Cerca de 36% dos moradores da cidade usam bicicletas como seu principal meio de transporte. E a cidade realmente adotou a bicicleta como um estilo de vida. Não é surpresa que Copenhague tenha um impressionante sistema de bicicletas públicas, conhecido como City Bikes. Essa rede prática permite que moradores e turistas aluguem bicicletas em várias estações pela cidade. Imagine como é fácil pegar uma bicicleta e explorar os encantadores bairros, belos parques e deslumbrantes orlas.
Esse modo de transporte sustentável não só ajuda a reduzir o trânsito, mas também melhora a qualidade do ar. Andar de bicicleta em Copenhague é não apenas prático, mas também divertido, pois proporciona energia enquanto você aproveita a vibrante atmosfera da cidade. O compromisso da cidade com a segurança e o prazer de andar de bicicleta é evidente na extensa rede de ciclovias e no design amigável das ruas. Então, seja a caminho do trabalho ou apenas desfrutando de um passeio tranquilo, a cultura ciclística de Copenhague torna a cidade um lugar ideal para amantes de bicicletas e ciclistas casuais, pronto para pedalar por esta cidade incrível. Você ficará surpreso ao descobrir que os condutores de bigas eram as estrelas da antiguidade. Na Roma antiga, esses atletas corajosos eram extremamente populares, encantando o público em grandes arenas. Correndo em bigas coloridas e rápidas, eles mostravam habilidades incríveis e coragem, buscando a vitória e enfrentando curvas perigosas. A emoção em torno desses eventos era palpável. Milhares de fãs torciam, faziam apostas e vibravam por seus condutores favoritos. Alguns condutores tiveram carreiras lucrativas, ganhando mais do que as estrelas esportivas de hoje. Sua fama frequentemente rivalizava com a de celebridades modernas, e seus nomes eram conhecidos por todos. Esses condutores, às vezes, enfrentavam uma competição feroz e acidentes perigosos, demonstrando bravura diante do perigo. Além da emoção das corridas, eles desempenhavam um papel importante na cultura romana, refletindo a obsessão da sociedade por competição e fama. Você consegue imaginar um mundo tão vibrante, onde as corridas eram mais do que apenas um esporte? Os dragões de Komodo são lagartos incríveis que vivem em ilhas remotas da Indonésia, onde são os principais predadores. Os adultos podem chegar a quase 3 metros de comprimento e pesar mais de 70 quilos, mostrando seu tamanho e força impressionantes. Suas mordidas são não apenas poderosas, mas também venenosas, cheias de bactérias e toxinas que podem matar presas muito maiores que eles. Graças às suas habilidades excepcionais de caça, eles conseguem se aproximar e emboscar outros animais, tornando-se objetos fascinantes para o estudo da diversidade de répteis. Ainda mais surpreendente é sua flexibilidade reprodutiva. As fêmeas podem se reproduzir tanto sexualmente quanto por partenogênese, permitindo que tenham filhotes sem um parceiro. Essa adaptabilidade é uma das razões pelas quais os cientistas estão tão fascinados por essas criaturas. Não é incrível como a natureza cria animais tão únicos e resistentes? Prepare-se para se surpreender com joias feitas de besouros vivos. No México, surgiu uma tendência incrível, onde a moda encontra o incomum. As pessoas começaram a usar besouros dourados como acessórios, criando uma declaração única e um pouco inquietante. Esses insetos coloridos, conhecidos por suas carapaças vibrantes, são frequentemente adornados e transformados em broches, colares ou até brincos. Essa combinação impressionante de alta moda e natureza provoca admiração e gera debates. Enquanto alguns são atraídos por seu visual deslumbrante, outros se sentem desconfortáveis com a ideia de usar seres vivos como acessórios. Essa tendência inusitada nos faz refletir sobre a interseção entre moda, natureza e ética. Poderia ser uma nova onda de moda sustentável, ou já ultrapassou os limites? Esse estilo fascinante demonstra a criatividade e a ousadia da cultura mexicana, borrando as fronteiras entre beleza e desconforto. Adivinhe o que realmente faz os preços da pizza subirem? O restaurante Industry Kitchen em Nova York elevou a pizza a um nível sem precedentes. A sua criação famosa é considerada a pizza mais cara do mundo, custando impressionantes $2.700. Mas o que torna essa pizza tão extravagante? Ela é feita com ingredientes luxuosos, dos quais a maioria de nós só pode sonhar, incluindo ouro de 24 quilates e trufas francesas raras, que dão a cada pedaço um sabor de verdadeira riqueza. Mas tem um detalhe: se você quiser saborear essa obra-prima culinária, precisa reservar uma mesa com pelo menos 2 dias de antecedência. Imagine-se desfrutando de um pedaço de pizza, que não só agrada seu paladar, mas também brilha com um brilho dourado. A pizza extravagante do Industry Kitchen combina a alta gastronomia com o amor por uma das comidas mais populares do mundo. Você estaria disposto a gastar essa quantia em uma única pizza? Você sabia que próteses podem parecer reais? Algumas pessoas conseguiram um controle surpreendente sobre suas próteses, treinando o cérebro para perceber esses membros artificiais como se fossem seus.
Essa habilidade incrível permite que elas realizem tarefas do dia a dia com grande destreza, desde abotoar uma camisa até digitar no teclado. Participando de treinamentos especializados, elas praticam movimentos que ajudam o cérebro a se conectar com a prótese, resultando em sensações mais naturais e um funcionamento mais suave. Essa integração transforma suas experiências, permitindo que lidem com a vida cotidiana de forma fácil e confiante. Imagine ter um membro que parece parte de você, mesmo que não seja biológico. Essas conquistas não apenas melhoram as capacidades físicas, mas também elevam significativamente o bem-estar emocional, pois os usuários recuperam a sensação de normalidade e independência. Não é incrível como a tecnologia pode superar a lacuna entre a perda e a vida? Você consegue imaginar arte feita com objetos do dia a dia? Brock Davis, um artista dos Ekawa, mostra como a criatividade pode transformar o comum em algo extraordinário. Seu talento está em transformar coisas cotidianas em incríveis criações artísticas que encantam e inspiram. De fotografia a escultura, de ilustração a design gráfico, Davis explora várias técnicas, combinando-as habilidosamente para criar projetos inovadores. Você já viu uma obra de arte feita com materiais reciclados ou restos de comida? Davis frequentemente utiliza o que outros podem não notar, nos incentivando a valorizar a beleza escondida na rotina. Sua abordagem lúdica desafia a percepção, convidando todos a ver o mundo através da lente da arte. Seja criando esculturas inusitadas ou fotografias vibrantes, cada obra convida o espectador a refletir mais profundamente sobre seu entorno. Ao redefinir o conceito de arte, Brock Davis não apenas celebra a criatividade, mas também destaca o potencial dos objetos do dia a dia. Então, da próxima vez que você olhar para um objeto comum, pergunte a si mesmo: ele pode ser transformado em arte? Vamos revelar a verdade sobre o Heavy Stories. Esta banda única tem agitado a cena musical desde 2008, misturando heavy metal com entretenimento infantil. Imagine os integrantes da banda vestidos com fantasias de dinossauros e criaturas pré-históricas, criando uma atmosfera fantástica e divertida. Seus trajes coloridos são apenas o começo. Quando se trata de música, o Heavy Stories oferece guitarras poderosas e ritmos que fazem todos balançarem. Mas não se deixe enganar pelo som intenso. Suas letras se concentram em mensagens educativas e alegres, perfeitas para toda a família. Seja você uma criança ou apenas jovem de espírito, suas melodias marcantes e performances dinâmicas unem rock e aprendizado de uma maneira inesquecível. Então, da próxima vez que você ver um dinossauro brilhando no palco, lembre-se, pode ser o Heavy Stories, criando músicas que animam e ensinam lições importantes ao mesmo tempo. Acredite ou não, Harley Quinn começou como assistente. Essa personagem marcante apareceu pela primeira vez na série animada do Batman de 1992 como Harley King, onde foi apresentada como a divertida e encantadora parceira do Coringa. Criada pelo escritor Paul Dini e pelo artista Bruce Timm, Harley rapidamente conquistou os corações dos fãs com seu jeito único e seu traje colorido. Com o tempo, ela se tornou tão popular que a DC Comics decidiu incluí-la no universo dos quadrinhos. Isso marcou o início da evolução de Harley, de uma simples assistente para uma icônica anti-heroína, que frequentemente desafia os papéis de gênero tradicionais. Em várias mídias, quadrinhos, filmes e até videogames, Harley mostra sua complexidade, misturando travessura e empatia. Hoje, ela é um símbolo de força e rebeldia, ressoando com fãs de diferentes gerações. Não é incrível como um personagem pode mudar tanto? Você sabia que não há habitantes permanentes na Antártica? Este continente gelado é único, pois não possui população nativa. Em vez disso, as únicas pessoas que habitam essa terra congelada são pesquisadores temporários. Cientistas de todo o mundo vão à Antártica para estudar seu clima, gelo e vida selvagem, criando estações de pesquisa por dias, meses ou até anos, mas sempre voltando para casa quando seu trabalho termina. Essas estações de pesquisa são financiadas por diversos países, cada um contribuindo para nossa compreensão desse ambiente remoto. Devido às condições climáticas extremas e à vida difícil, a Antártica se torna um centro desafiador, mas fascinante, para pesquisas científicas. Graças aos dedicados pesquisadores, obtemos informações importantes sobre mudanças climáticas e outros problemas globais. Então, da próxima vez que você pensar em quem vive no continente gelado, lembre-se, são os cientistas que vêm e vão, explorando esse mundo único. Você sabia que os girafas mudam de cor com a idade?
À medida que os machos crescem, a pelagem deles passa por mudanças interessantes, tornando-se mais escura. Isso acontece devido a alterações hormonais durante o crescimento. Você pode se perguntar por que isso é importante. A pelagem escura e as manchas únicas ajudam os girafas a se destacarem ou se camuflarem entre as árvores em seu habitat natural. No grupo de girafas, a cor pode indicar dominância. Uma pelagem escura muitas vezes representa força e maturidade para os outros girafas. As manchas não são apenas para a beleza. Elas ajudam os girafas a se esconderem na luz pontilhada da savana africana, protegendo-os de predadores. Imagine um grupo de machos girafas, cada um com suas manchas e tons únicos, explorando o ambiente e estabelecendo hierarquias sociais com base na cor. Essa adaptação incrível mostra como a natureza funciona, ajudando-os a sobreviver e prosperar em um mundo cheio de desafios. Você pode se surpreender. Almas sagradas guardam artefatos misteriosos. A Igreja das Almas Sagradas no Purgatório, localizada em Roma, é um lugar de intrigas e maravilhas. Visitantes são atraídos por sua coleção de artefatos únicos, que muitos acreditam conter vestígios de espíritos. Entre esses itens, há livros de oração queimados, que mostram assinaturas térmicas inexplicáveis. Essas descobertas geram discussões sobre a possibilidade de fenômenos sobrenaturais, deixando tanto céticos quanto crentes debatendo sobre a origem desses efeitos sinistros. Alguns afirmam que as assinaturas térmicas podem indicar presença, enquanto outros insistem em explicações naturais. A própria igreja é uma combinação de história e o inexplicável, levando todos que entram a refletir sobre os limites entre a vida e a vida após a morte. Que histórias esses itens guardam e poderão realmente nos conectar com as almas vagando no purgatório? Você sabe o que realmente causa esse sintoma estranho? Se alguém parece estar bêbado, mas não bebeu nada, isso pode ser um sinal de algo sério, como um AVC. Uma maneira rápida de verificar isso é pedir para a pessoa sorrir. Se o sorriso estiver torto, ou se a pessoa não conseguir sorrir, isso é um forte sinal de que ela pode estar tendo um AVC. O AVC acontece quando o fluxo sanguíneo para o cérebro é interrompido, o que muitas vezes causa confusão, fraqueza ou dificuldades para falar. Isso ocorre porque as células do cérebro começam a morrer por falta de oxigênio. Agir rapidamente é crucial, pois quanto mais cedo a pessoa receber ajuda médica, melhores serão suas chances de recuperação. Reconhecer esses sintomas pode salvar vidas, por isso é importante agir rápido. Compartilhe essas informações com amigos e familiares para ajudar todos a estarem cientes dos sinais de um AVC. É verdade que pedras podem flutuar na Tailândia? Em um templo escondido na Tailândia, há um fenômeno geológico incrível conhecido como Hin Sam Wan, ou pedra-baleia. Este enorme bloco de pedra que pesa milhares de toneladas parece flutuar misteriosamente no ar. Pode parecer mágica, mas tudo se resume a um pequeno ponto de contato com o chão. O equilíbrio incomum dessa pedra desafia nossas noções de física, já que engenheiros esperariam que um objeto tão massivo desmoronasse sob seu próprio peso. O segredo está na forma única da pedra e em seu posicionamento cuidadoso, que a mantém estável. Os moradores e turistas ficam encantados com o Hin Sam Wan, admirando sua beleza e o mistério que envolve sua existência. Essa visão incrível levanta muitas perguntas sobre as forças da natureza e inspira admiração em quem a vê. Então, da próxima vez que você pensar em pedras flutuantes, lembre-se do Hin Sam Wan, na Tailândia, onde a natureza mostra suas maravilhas. Você pode se surpreender. Cabelos podem levantar elefantes. Uma cabeça cheia de cabelos humanos é surpreendentemente forte e pode suportar até 12 toneladas, o que equivale ao peso de 2 elefantes adultos. Embora cada fio de cabelo pareça frágil, juntos eles formam uma corda natural resistente e eficaz. Essa incrível resistência levou ao uso de cabelos em várias áreas ao longo da história. Por exemplo, culturas antigas usavam fibras de cabelo para fazer cordas e redes, mostrando sua excepcional durabilidade. Hoje, as pessoas ainda usam cabelos humanos em perucas, extensões e até na arte do artesanato. Os cabelos não apenas trazem estilo e beleza, mas também destacam a capacidade do nosso corpo de produzir materiais fortes e funcionais. Então, da próxima vez que você escovar os cabelos, pense na incrível força que se esconde nesses fios delicados. Não é surpreendente como algo que parece frágil pode ter uma força tão incrível? Você já se perguntou por que coelhos podem morrer de medo?
Esses adoráveis animais têm um sistema cardiovascular muito frágil, o que os torna especialmente vulneráveis ao estresse. Quando são assustados por predadores, os coelhos podem sofrer uma parada cardíaca súbita, levando à síndrome da morte súbita. Essa realidade chocante destaca a importância de criar um ambiente seguro e tranquilo para os coelhos domésticos. Imagine seu pet pulando feliz e seguro ao seu redor, longe de barulhos altos ou movimentos bruscos. Por outro lado, coelhos selvagens também enfrentam ameaças em seu habitat natural, onde o estresse pode levar a pânico e consequências fatais. Reduzindo barulhos altos ou preocupações perto dos locais onde os coelhos vivem, podemos ajudar a proteger esses animais tímidos e permitir que prosperem na natureza. Entender por que os coelhos se assustam facilmente enfatiza nossa responsabilidade de cuidar deles, seja como animais de estimação ou parte de um ecossistema maior. Então, da próxima vez que você ver um coelho, lembre-se de quão frágeis são seus pequenos corações. Você não vai acreditar no que está por trás dos horrores de Amityville. Esta casa infame em Nova York inspirou muitos livros e filmes que assustam os fãs de terror ao redor do mundo. Mas aqui está a reviravolta. As histórias assustadoras que cativaram milhões foram em grande parte inventadas. A família Lutz, que viveu na famosa casa do terror de Amityville, mais tarde admitiu que exagerou suas experiências em busca de fama e lucro. Essa revelação abalou as terríveis lendas ligadas ao local, que já estava associado a um trágico assassinato em 1974. Quando as histórias sobre aparições fantasmagóricas e fenômenos sobrenaturais começaram a circular, muitos começaram a duvidar da realidade dos acontecimentos. O fato de que todo o fenômeno era uma farsa levanta questões interessantes sobre como é fácil manipular o medo. Será que nos atraem histórias de terror porque refletem nossos medos ou simplesmente porque nos entretêm? Um fato interessante sobre jacarés. Em 2012, Wallace Weatherhold, de 63 anos, da Flórida, passou por uma situação terrível quando um jacaré mordeu seu braço. O que levou a isso? Wallace estava alimentando o jacaré ilegalmente, o que é perigoso e contra a lei. Em vez de receber compaixão, ele enfrentou consequências legais por violar a lei e colocar a si mesmo e o animal em risco. Esse caso destaca as consequências inesperadas de interagir com animais selvagens. Jacarés são fortes e imprevisíveis, e alimentá-los pode levar a comportamentos agressivos e dependência de humanos em busca de comida. Especialistas em vida selvagem ressaltam a importância de respeitar esses animais à distância segura. Então, da próxima vez que você ver animais selvagens, lembre-se, é melhor admirar sem tentar tocá-los ou alimentá-los. Quem diria que um simples erro poderia ter consequências tão dramáticas? Um fato interessante sobre memórias. O efeito das lembranças da juventude é um fenômeno psicológico fascinante que nos ajuda a entender como lembramos nosso passado. Você sabia que as pessoas geralmente têm memórias mais nítidas da adolescência tardia e dos primeiros 20 anos? Esse período é frequentemente repleto de eventos importantes, como a formatura, o primeiro amor e novas aventuras. Parece que nosso cérebro é programado para guardar esses momentos marcantes, tornando-os mais evidentes do que eventos de outras fases da vida. Pesquisadores acreditam que essas memórias formam a base da nossa identidade, definindo quem nos tornamos na vida adulta. Então, quando alguém recorda seus anos de faculdade ou o primeiro emprego, está acessando esse efeito interessante em sua memória. O que você se lembra com mais clareza da sua juventude? Prepare-se para se surpreender com o metrô ao redor do mundo. O metrô de Londres, que se estende por mais de 402 quilômetros, é frequentemente considerado uma maravilha da engenharia e do conforto. No entanto, não é o metrô mais longo do mundo. Esse título pertence ao metrô de Xangai, na China, que tem mais de 800 quilômetros ou mais de 500 milhas. A enorme rede do metrô de Xangai desempenha um papel fundamental no atendimento à vasta população da cidade, proporcionando fácil acesso a muitos lugares. Embora o sistema londrino tenha uma rica história desde 1863, o metrô de Xangai continua a se expandir rapidamente, oferecendo tecnologia e comodidades modernas. Qual metrô você acha mais impressionante? Seja você um morador ou um turista, esses metrôs mostram como o transporte conecta as pessoas em ambientes urbanos vibrantes. E se eu disser que existem milhões de aplicativos? As plataformas da Apple e Android oferecem uma incrível variedade de aplicativos, e os usuários podem encontrar de tudo, desde jogos e redes sociais até ferramentas educacionais e aplicativos para aumentar a produtividade.
Esse boom de aplicativos é um sinal da era digital, mostrando como a tecnologia transformou nosso dia a dia. Por exemplo, um rápido olhar para o seu smartphone revela inúmeras opções para se comunicar com amigos, gerenciar tarefas ou até aprender um novo idioma. Cada aplicativo é feito para atender necessidades específicas, tornando o acesso à informação e ao entretenimento mais fácil do que nunca. Com tantas opções, as pessoas podem personalizar suas experiências online de acordo com seu estilo de vida, preferências e interesses. A força dos aplicativos não está apenas em sua quantidade, mas também em como eles melhoram nossa interação com o mundo ao nosso redor. Como seus aplicativos favoritos mudaram sua rotina diária. Você consegue imaginar que seu telefone sente seu toque? A tecnologia do sensor capacitivo, que está por trás das telas sensíveis ao toque dos smartphones, permite que os dispositivos reconheçam vários toques ao mesmo tempo. Essa tecnologia incrível imita a reação da nossa pele a campos elétricos. Quando você desliza o dedo, aperta ou toca na tela, ela reage como se soubesse exatamente o que você quer. Curiosamente, essa tecnologia não foi inicialmente projetada para dispositivos portáteis. Ela foi desenvolvida para equipamentos científicos. Com o tempo, ela evoluiu e encontrou seu lugar em gadgets do dia a dia, mudando a nossa forma de interagir com a tecnologia. Agora, smartphones, tablets e até alguns notebooks dependem dessa inovação inteligente, provando que o que começa em laboratórios pode chegar às nossas mãos. Graças ao sensor capacitivo, nossa vida se tornou mais simples, conectada e muito mais interessante. Então, da próxima vez que você rolar pelas redes sociais ou jogar um jogo, lembre-se da ciência que torna a sua experiência tão fluida. Você sabia que o solo está cheio de vida? Em uma colher de chá de solo, há mais micro-organismos do que pessoas na Terra. Esse fato incrível mostra a diversidade biológica que está bem debaixo dos nossos pés. Nessa pequena colher podemos encontrar bactérias, fungos e até minúsculos protozoários, que desempenham um papel importante na manutenção do ecossistema. Esses micro-organismos ajudam a decompor matéria orgânica, reciclar nutrientes e apoiar o crescimento das plantas, tornando-os essenciais para a vida como a conhecemos. Além disso, a diversidade microbiana varia de acordo com o local, influenciada por fatores como clima, vegetação e composição do solo. Isso significa que 2 colheres de chá de solo nunca serão iguais. Compreender esse mundo microscópico nos ajuda a valorizar a complexidade da vida e a importância de um solo saudável para a produção de alimentos e o desenvolvimento sustentável do meio ambiente. Portanto, da próxima vez que você cavar no jardim ou passear no parque, lembre-se de que a terra que você vê é uma comunidade vibrante de organismos vivos, esperando para ser descoberta. Você já se perguntou por que os Iowa abandonaram o padrão ouro? Em 1933, durante a difícil época da Grande Depressão, os Estados Unidos tomaram uma decisão importante ao deixar de lado o padrão ouro. Antes dessa mudança, a moeda americana era lastreada em ouro, o que significava que cada nota tinha um valor real ligado ao metal precioso. Quando a economia enfrentava dificuldades, esse sistema limitava a capacidade do governo de controlar a quantidade de dinheiro e responder a crises financeiras. A transição para o papel moeda permitiu que o governo estabilizasse a economia e incentivasse um maior consumo. Essa decisão ousada proporcionou uma política monetária mais flexível, permitindo que o Federal Reserve ajustasse as taxas de juros e ampliasse o crédito com mais facilidade. Embora essa escolha tenha gerado debates e preocupações sobre a inflação, ela no final abriu caminho para uma economia mais estável. Assim, a mudança do ouro para o papel moeda não foi apenas uma troca de moeda, foi um passo crucial para a recuperação econômica. Descubra os segredos de uma alta qualidade de vida na Noruega. Este incrível país escandinavo está sempre entre os melhores lugares para se viver, graças à combinação de paisagens deslumbrantes, um sistema social desenvolvido e um forte compromisso com a igualdade. Os noruegueses têm amplo acesso a serviços de saúde e educação, permitindo que todos se desenvolvam. Além disso, a natureza espetacular do país, desde os majestosos fiordes até as auroras boreais, oferece condições ideais para atividades ao ar livre, como caminhadas, esqui e pesca. A economia da Noruega é sólida, em grande parte devido aos recursos naturais, como petróleo e gás, garantindo uma vida confortável para seus cidadãos. Além disso, os noruegueses valorizam o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, frequentemente desfrutando de férias generosas e licenças maternidade.
Políticas ecológicas também ajudam a criar um ambiente limpo e verde. A cultura aqui floresce, com ricas tradições em música, arte e literatura. Todos esses fatores juntos criam um estilo de vida atraente e vibrante, tornando a Noruega um país excepcional. O que você acha que torna um país verdadeiramente habitável? Incrível sobre a rodovia em Gyeong. Em 1997, em Gyeong, China, foi construída uma rodovia única sobre várias casas para resolver o problema de congestionamentos. Essa estrutura foi projetada para que os carros pudessem passar por cima das residências. Embora a ideia fosse inovadora, não veio sem problemas. Muitos moradores que vivem sob a rodovia começaram a expressar suas preocupações com o barulho constante e as vibrações dos carros passando. Imagine como é difícil aproveitar uma noite tranquila com caminhões roncando acima de você. Para lidar com essas reclamações, as autoridades locais restringiram o acesso de caminhões nessa rota, na esperança de diminuir a preocupação. A rodovia continua sendo um exemplo marcante de como o planejamento urbano pode unir criatividade e praticidade, mas também mostra a necessidade de equilibrar os interesses da comunidade e as demandas da infraestrutura. Qual será a próxima solução para as cidades que enfrentam problemas de tráfego? Acredite ou não, estudantes japoneses limpam suas escolas todos os dias. Essa prática incrível está profundamente enraizada na cultura japonesa, destacando a importância da higiene e da responsabilidade social. A cada dia letivo, os alunos se dividem em grupos e revezam-se na limpeza das salas de aula, corredores e áreas comuns. Em vez de contratar faxineiros, as crianças fazem esse trabalho, adquirindo habilidades importantes para a vida. Essa rotina desenvolve o respeito pelo meio ambiente e fomenta o espírito de equipe. Trabalhando juntos, os estudantes não apenas mantêm suas escolas limpas, mas também cultivam hábitos valiosos para o futuro. Imagine o orgulho que eles sentem ao ver sua escola brilhando após um dia de trabalho árduo. Esse ritual diário de limpeza oferece não apenas um ambiente limpo, ensina responsabilidade, disciplina e respeito pelos espaços comuns. Então, da próxima vez que você pensar nas obrigações escolares, lembre-se de como essas práticas moldam os valores da juventude no Japão e como será em outros países. Um fato interessante sobre Dwayne Johnson. Dwayne "The Rock" Johnson é conhecido não apenas por seu físico impressionante, mas também pela incrível transição do wrestling profissional para a atuação. Ele conquistou o coração de milhões no ringue da WWE e usou sua imagem carismática para ter uma carreira de sucesso em Hollywood. Johnson se tornou extremamente popular graças aos seus papéis na franquia Velozes e Furiosos, onde sua personalidade marcante se destaca. Ele se tornou um nome famoso e um dos atores mais bem pagos de Hollywood, atuando tanto em filmes de ação emocionantes quanto em comédias familiares. Sua habilidade de se conectar com o público, seja através do humor ou de cenas de ação intensas, fez dele um favorito entre espectadores de todas as idades. Mas além de sua carreira de ator, a inspiradora trajetória de Johnson mostra como o trabalho duro e perseverança podem levar ao sucesso. De superestrela do wrestling a ícone de Hollywood, ele prova que não há limites para o que se pode alcançar. Quais outros talentos surpreendentes ele pode ter? O isolamento pode ser tão prejudicial quanto fumar. Pesquisas mostram que a solidão afeta a nossa saúde, da mesma forma que fumar um maço de cigarros por dia. Quando as pessoas não têm amigos, elas não apenas se sentem solitárias, elas se colocam em risco de sérios problemas de saúde. Estudos indicam que pessoas com poucas conexões sociais têm maior probabilidade de desenvolver doenças cardiovasculares e um sistema imunológico mais fraco. A solidão crônica não para por aí. Ela está frequentemente ligada a um aumento da ansiedade e da depressão, tornando-se uma séria ameaça à nossa saúde mental. Além disso, o isolamento pode causar reações inflamatórias no corpo, levando a diversos problemas de saúde ao longo do tempo. A solidão social também pode acelerar o declínio cognitivo, aumentando significativamente o risco de demência. Portanto, cultivar amizades e manter conexões pode ser tão importante para a nossa saúde quanto uma alimentação adequada e exercícios físicos. Em um mundo onde muitos de nós enfrentamos a solidão, entender esses riscos ressalta a importância da comunicação e da construção de relacionamentos significativos. O que podemos fazer hoje para fortalecer nossos laços e combater a solidão? Por que o RMS Lusitânia é importante hoje?
Este icônico transatlântico britânico encontrou um destino trágico durante a Primeira Guerra Mundial, quando em 1915 foi torpedeado por um submarino alemão. Mais de 1.100 pessoas morreram no ataque, incluindo 128 americanos, deixando famílias em luto e o mundo em choque. O naufrágio do Lusitânia se tornou um símbolo das duras realidades da guerra e mudou a opinião pública nos Kusine-Kara contra a Alemanha. Antes dessa tragédia, muitos americanos não queriam se envolver no conflito, mas a perda de vidas inocentes gerou indignação e clamores por ação. Este evento desempenhou um papel crucial na decisão do governo dos Harris-Joshua de entrar na Primeira Guerra Mundial em 1917. Hoje, o Lusitânia é lembrado não apenas como uma catástrofe trágica, mas também como um ponto de virada na história, destacando as consequências da guerra e a importância de proteger vidas civis. O que realmente causa a cegueira emocional? A alexitimia, muitas vezes chamada de cegueira emocional, afeta como as pessoas entendem e compartilham suas emoções. Imagine não conseguir reconhecer seus sentimentos ou expressá-los claramente para os outros. Essa condição é especialmente comum entre pessoas com autismo, onde as interações sociais podem ser desafiadoras. Pessoas com alexitimia podem ter dificuldades em identificar suas emoções, o que torna mais difícil formar relacionamentos próximos. Isso está relacionado à teoria do apego, que investiga como as conexões emocionais na infância influenciam nossa capacidade de nos conectar com os outros mais tarde. Reconhecer a alexitimia é importante, pois pode impactar a comunicação e o bem-estar emocional. Compreender essa condição nos ajudará a apoiar melhor as pessoas que enfrentam essas dificuldades, ajudando-as a expressar seus sentimentos e, em última análise, a melhorar seus relacionamentos. Será que entender a cegueira emocional pode nos ajudar a nos conectar melhor com nossos entes queridos? Prepare-se para se surpreender com o programa Duplo Filhote. Esta empolgante iniciativa nacional oferece uma oportunidade única para os aventureiros viajarem pelo mundo apenas nadando. O programa foi criado para promover a saúde e o amor pela exploração, convidando os participantes a nadar em diferentes partes do planeta. Ao completar tarefas de natação especiais, os participantes podem ganhar créditos para viagens, que podem ser usados para visitar lugares incríveis. Imagine-se nadando em águas cristalinas do Caribe, nadando ao lado de peixes tropicais ou explorando cidades costeiras deslumbrantes, aproveitando os benefícios de um estilo de vida saudável. O programa também foca na participação da comunidade, incentivando os nadadores a conhecerem culturas locais e a inspirarem outros a nadar como uma atividade divertida e saudável. Então, você está pronto para mergulhar nesta incrível aventura? Você pode acreditar que a vagina de um pato tem forma de hélice. Os patos são criaturas incríveis, e sua anatomia é ainda mais impressionante. As fêmeas têm uma vagina que se enrola na direção oposta ao pênis do macho, que tem forma de hélice. Esse design único é fundamental para a reprodução. Ele permite que as fêmeas controlem melhor o acasalamento, já que podem evitar a entrada de esperma de machos indesejados. Quando uma fêmea se depara com vários machos, sua anatomia complexa a ajuda a decidir de qual macho guardar o esperma. Essa característica estranha e estratégica da reprodução é apenas uma das muitas maravilhas do mundo animal. Em um mundo onde sobrevivência e reprodução são essenciais, a natureza encontra maneiras fascinantes de se adaptar e evoluir. Os patos, com sua anatomia peculiar, nos lembram que ainda há muito a descobrir sobre como os animais vivem e garantem a continuidade de suas espécies. Não é incrível pensar nas formas e designs complexos da natureza que ajudam os animais a prosperar? Muitos não sabem disso sobre os templos de Angkor. Os templos de Angkor, no Camboja, são um incrível testemunho da grandeza do Império Khmer, que existiu do século IX ao XV. Este vasto complexo arqueológico, que já foi o coração de um enorme império, exibe uma arquitetura impressionante e esculturas detalhadas que continuam a encantar os visitantes até hoje. Angkor Wat, o maior templo, é famoso por sua localização única em relação ao Sol e seus magníficos relevos que retratam a mitologia hindu. Ao longo dos séculos, a natureza se entrelaçou com essas estruturas. Árvores e cipós às vezes envolvem as pedras, criando uma vista inesquecível. Um sistema de irrigação inteligente que sustenta a agricultura na região também destaca as avançadas tecnologias de engenharia do povo Khmer. Hoje, Angkor é um patrimônio mundial da Unesco, atraindo milhões de pessoas que desejam tocar sua rica história e beleza fascinante.
Seja você um amante da arquitetura, um entusiasta da história ou apenas um viajante curioso, explorar os templos de Angkor oferece uma viagem única ao passado. Então, você está pronto para descobrir essa obra-prima do feito humano? Acredite ou não, a dinastia Tang mudou a China para sempre. De 618 a 907 d.C., esse período incrível é frequentemente chamado de Idade de Ouro da Cultura e Inovação. Sob a liderança dos imperadores Tang, a China passou por um grande desenvolvimento nas artes, literatura e filosofia. Um dos eventos mais significativos foi a profunda introdução do budismo na sociedade chinesa. Os imperadores Tang apoiaram ativamente esse crescimento, encomendando traduções de textos budistas importantes, tornando os ensinamentos acessíveis a um público amplo. Além disso, eles ajudaram a criar mosteiros por todo o império, estabelecendo centros de aprendizado e crescimento espiritual. Essa atmosfera aberta e acolhedora permitiu que o budismo se integrasse harmoniosamente com outras tradições, influenciando profundamente a cultura chinesa. O legado da dinastia Tang continua a impactar a China até hoje, tornando esse período um capítulo importante na rica história do país. Prepare-se para se surpreender com o único Parque Nacional de Portugal. O Parque Nacional da Peneda Gerês é uma verdadeira joia, mostrando a incrível beleza e diversidade dos ecossistemas da região. Localizado no coração de Portugal, este parque não é apenas um lugar bonito para relaxar, mas também um refúgio para muitas espécies de plantas e animais. Os visitantes podem passear pelas florestas verdes, admirar cachoeiras deslumbrantes e desfrutar das vistas panorâmicas das paisagens ao redor. O parque oferece algo para todos, desde trilhas emocionantes para os aventureiros até locais tranquilos, perfeitos para um piquenique em família. Visitar este lugar revela as maravilhas da natureza, onde você pode ver aves raras planando no céu. A Peneda Gerês é um lugar onde as cores vibrantes das flores silvestres dançam ao vento, e o som das folhas sussurrantes cria uma sinfonia relaxante. Portanto, se você está planejando uma viagem a Portugal, não perca a oportunidade de explorar este emocionante parque nacional. E se eu te contar sobre o incrível kiwi? Essa ave única não é apenas o símbolo nacional da Nova Zelândia, mas também impressiona com suas características peculiares. Diferente da maioria das aves, o kiwi tem as narinas localizadas na ponta do seu longo bico. Essa adaptação inusitada é perfeita para uma ave que passa a maior parte da vida procurando comida no chão. Com as narinas na ponta do bico, o kiwi consegue encontrar insetos saborosos, vermes e outras delícias escondidas sob a terra. O kiwi também é conhecido pelo seu tamanho pequeno e penas marrons e fofas, que o ajudam a se camuflar em florestas e arbustos. Essas aves tímidas e noturnas saem principalmente à noite, confiando em seu olfato aguçado e excelente audição para encontrar comida e evitar predadores. Embora não consigam voar, os kiwis são ágeis no chão, o que os torna criaturas fascinantes. A bateria da Babilônia, considerada a mais antiga do mundo, data de cerca de 200 anos antes de Cristo. Este incrível artefato é composto por um pote de barro, uma haste de metal e um cilindro de cobre. Alguns historiadores acreditam que ela poderia ter sido usada para a galvanoplastia, uma técnica antiga de revestir objetos com metal. Imagine como os artesãos criavam peças brilhantes e decorativas, como se tivessem sua própria fonte de energia, mesmo sem dispositivos modernos. Embora ainda haja debate sobre seu verdadeiro propósito, a ideia de gerar eletricidade naquela época é surpreendente. Se realmente funcionava como uma bateria, isso mostra uma incrível inventividade, sugerindo que as pessoas experimentavam com eletricidade milhares de anos antes de realmente entendermos seu potencial. Será que esse dispositivo antigo inspirou inovações futuras na energia? O mistério continua a intrigar arqueólogos e entusiastas da tecnologia até hoje.